Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Hebreus, no capítulo 3, versículo 15. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Nós estamos estudando pela manhã a dureza de coração e as suas consequências. E o objetivo desse estudo, irmãos, é nos orientar, alertar, e que no nome de Jesus, que o nosso coração se encha de temor do Senhor e quebrantamento. Por quê? A dureza de coração é o que impede as pessoas de viver a vida abundante. Quero relembrar aqui os irmãos, nós temos a salvação em Cristo Jesus, mas essa salvação que a Bíblia promete, que nós teremos toda lágrima enxugada, toda tristeza, toda dor será sanada quando formos para a glória. Isso é uma promessa que se cumprirá no futuro. Para nós que estamos vivos, há uma palavra que é a vida abundante, que foi prometida, que Jesus prometeu para aqueles que o seguissem. Essa vida abundante está ligada à nossa obediência e à manifestação do Senhor mediante essa obediência. A salvação pode ser compreendida como dois âmbitos, Um que é a sua vida aqui na terra, e nós não estamos falando de uma vida sem problemas, mas uma vida com a solução dos problemas, seja solucionando ou nos mantendo mediante a pressão das lutas. Nós cremos que Deus pode curar uma enfermidade, ou Ele pode sustentar a pessoa em plena fé, mesmo com toda a luta que ela esteja vivendo. E isso é vida abundante, é ter a presença de Deus, que não há comparação com absolutamente nada, irmãos. É o que eu tenho ensinado no decorrer do tempo. Se você ainda não teve uma experiência arrebatadora com Jesus, você precisa ter e você precisa buscar isso. Como assim? Toda pessoa que tem ou teve uma experiência arrebatadora, aquela experiência que você perde noção do tempo, vamos ver se você teve essa experiência. Você estava orando, buscando a Deus, ou no momento de louvor lá, ou algum momento a sós com Deus, ou na coletividade, mas foi algo que aconteceu só com você. Você não percebeu o tempo passar e você não queria sair da presença de Deus. Era algo extraordinário. Você ouviu Deus, sentiu Deus, uma experiência pessoal e absolutamente transformadora. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma noção do que é ir para o céu um dia. Ela vai ter uma noção do que ela está vivendo. Se há muito tempo ela não tem algo parecido ou maior, ela vai perceber que ela está em maus bocados. E ela precisa buscar mais ao Senhor. Haverá momentos que nós precisaremos jejuar, haverá momentos que nós precisaremos estar mais em oração do que em outros. Então essa sensibilidade ela é gerada conforme a experiência com Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, quero ministrar sobre o seu coração a palavra de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim. Todos estão comigo? Diz assim: por esta razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E aqui o texto faz alusão clara de que o povo foi liberto, todo mundo conhece o texto, o povo foi liberto do Egito, mas permaneceu ouvindo Deus e desobedecendo.
ouvindo Deus e desobedecendo, endurecendo. Esse endurecimento é bater de frente, bate de frente com Deus. O Senhor disse, vou levar vocês para a terra de Canaã. E eles diziam o quê? Não, nós vamos morrer de fome. Nós não temos nada para comer, vamos morrer aqui nesse deserto. Vou levar vocês para Canaã. E eles diziam, não, nós vamos morrer de sede, não temos água para tomar. E aí quantos episódios, né, aconteceram? As águas amargas de Meribá se tornaram águas doces, aptas para tomar. O Senhor fez o milagre. O Senhor fez com que a água saísse de dentro da pedra. Tudo isso para mostrar que não é a falta de água que vai interferir, porque a questão não é a água, mas o Deus que os libertou. Mas mesmo com tudo isso, diante da entrada de Canaã, eles mandaram os espias. De todos os 12 espias, só 2 foram favoráveis, dizendo, subamos e possuamos a terra. Eram Calebe e Josué. E o texto diz que por causa daquela dureza, onde os outros 10 declaravam, eles são mais fortes que nós somos como que insetos diante deles, eles vão nos matar, eles vão nos esmagar com sua força. A terra é uma terra de gigantes, ou seja, nós somos pequenos. E realmente eram gigantes, literalmente, fisicamente falando, mas gigante mesmo era o Senhor e eles não conseguiam perceber isso. Deus é que é gigante, irmãos. Deus é que é poderoso, irmãos. E essa convicção, essa conduta, ela pode estar nesse momento acontecendo aí na sua vida. O Senhor Deus disse que você vai viver e você teima em dizer que vai morrer. O Senhor Deus disse que vai passar com você pelo vale da sombra da morte. E você não aceita que tem que passar pelo vale da sombra da morte. Irmãos, eu topo passar por qualquer situação, se Deus for comigo. Se Deus for comigo. E a proposta dele é ir conosco. E é claro, quando andamos na vontade dele, ele vai conosco e nos abençoa. Quero trazer o destaque que o Senhor Deus, ele extraordinariamente tem falado ao seu povo. E o escritor de Hebreus, ele está dizendo aqui, não vamos seguir o exemplo do povo de Israel lá no deserto. Não vamos fazer isso. Vamos aprender com os erros. E nas pregações, quando contemplamos as passagens, os conflitos, as situações, aquilo é ministração de Deus para nós, como que o Senhor dizendo, não vamos por este erro, não vamos cometê-lo. Muito bem, eu li uma passagem do Novo Testamento, onde o escritor de Hebreus cita o Antigo Testamento. E eu creio que isso dá um total ambiente para me explicar para você, que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é alimento para nós. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento com essa visão. Eles cometeram esse erro, e eu estou também cometendo esta falha, e pedindo que Deus sonde o coração, o nosso coração, que Deus sonde a nossa vida, de forma que nós venhamos a enxergar, porque convenhamos, irmãos, nós temos muita dificuldade para enxergar, muita dificuldade. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí agora. Eu gostaria de ler mais uma vez com você o texto de 2 Crônicas. Volte lá no Antigo Testamento. 2 Crônicas, o último capítulo, capítulo 36. Nós estamos observando o povo de Judá. Nós vimos no último estudo que as 11 tribos de Israel, elas foram destruídas, só ficou Judá. E o reino de Judá, o povo de Israel estava dividido em 2 povos, né? Israel e Judá. Judá foi destruída, aliás, Israel foi destruído, e restou o reino de Judá. E o rei que existia no momento em que o povo é levado cativo para Babilônia,
era o rei Zedequias. Aí no capítulo 36 de 2 Crônicas, a partir do verso 9, você encontra esta passagem. E Deus, por causa da dureza do coração do rei, da desobediência extrema, e não só dele, mas do decorrer dos anos, dos outros reis também, o Senhor Deus agora traz correção sobre o povo, e a correção era o cativeiro babilônico. O povo seria transportado das terras de Judá, Jerusalém, e ali ao redor, para a Babilônia, para uma terra distante. E o capítulo 36, a partir do versículo 14, diz assim: além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios e contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra. Leia na altura da sua voz, verso 15 mais uma vez. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a palavra do Senhor, a palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler esse texto? Fique de pé aí. Verso 16, bem forte, ouvindo a sua voz. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve nenhum remédio. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus entregou a todos na mão de Nabucodonosor todos os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus oficiais, levaram para a Babilônia. Queimaram o templo do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo e destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam a espada levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. A terra desfrutou dos sábados, seus sábados, todos os dias da sua desolação, e ela descansou até que se completaram 70 anos em cumprimento da palavra do Senhor, que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. E aí vem a conclusão, que é o retorno do povo depois do cativeiro. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Muito bem. Nós lemos aí que Deus enviou mensageiros repetidas vezes. E eu gostaria de observar com você algumas destas passagens. Por quê? Porque no texto de 2 Crônicas, nós encontramos que foi mandado mensageiros repetidas vezes. E aonde é que nós vamos ver que mensagens foram essas que foram pregadas? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, no capítulo 9. Por gentileza. Jeremias, capítulo 9. Muito bem, eu gostaria, nesse momento, recapitular com você algumas coisas. Nós temos, depois do texto de Salmos, Salmos, aí nós temos os profetas já se aproximando, Você vai para Salmos, depois vai para Provérbios, e aí vai. E nós encontramos Isaías, Jeremias. É muito importante você entender o contexto de cada profeta. O texto do profeta Jeremias
é tudo que envolvia o rei Zedequias e o rei anterior a ele. Se você quer saber o que Deus falou ao rei Zedequias e ao povo de Israel, que foi levado para a Babilônia, leia o profeta Jeremias. E aí eu quero recapitular com você a informação do nosso último estudo, que se você fizer uma contagem da quantidade de capítulos e a quantidade de versículos, há mais palavra escrita, há mais conteúdo no texto de Jeremias do que em todos os salmos. Preste atenção, porque aparentemente você lê a quantidade de capítulos de Jeremias e você vai ver quantos salmos, você confunde por ser 150 salmos, você acha que tem muito mais do que Jeremias. O texto de Jeremias, nós encontramos aí ele todo, né? São um total de, até me falhou aqui a memória aqui agora, total de 60, são 52 capítulos. Há mais conteúdo no texto de Jeremias, nos seus 52 capítulos, do que nos 150 salmos. E eu quero lembrar, do mesmo jeito tem um Salmo 119, que é enorme, você vai encontrar também salmo com 3 versículos, 5 versículos, de forma que há uma aparente observação como se salmos tivesse muito mais, porque quando você visa o número 150, você acha que tem mais. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte: Deus ministrou muita palavra para a conversão do povo de Judá por meio de Jeremias. Muita mensagem. Ele não falou uma vez e depois nunca mais apareceu. Deus ministrou muita mensagem. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses aqui e aplicar essa informação. Nós temos mensagem para nós da nova aliança, a aliança definitiva em Cristo Jesus. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, nós temos Efésios, e aí segue todas as cartas até o texto de Apocalipse. Tudo orientação para a nossa vida. Orientação dentro da aliança do Novo Testamento, da aliança em Cristo Jesus. Da mesma forma, Deus levantou profeta no nosso meio, no nosso tempo, e para nos ensinar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você leia os textos comigo, já com total aproveitamento para aplicar na sua vida. Irmãos, a dureza de coração no nosso tempo é muito grande, muito grande. A Bíblia vai ensinar que todo cristão deve pregar o evangelho a toda criatura. E você vê uma maioria de pessoas que o povo sabe que é da igreja, mas se dependesse de uma pregação, de parar para ensinar, para falar o quanto Jesus é precioso, nos relacionamentos, essa pessoa nunca falou em seus relacionamentos sobre a relevância de Jesus Cristo. Nunca falou. E a Bíblia diz para pregar o evangelho a toda criatura. Uma outra passagem que há extrema dureza de coração. A Bíblia diz para orar sem cessar. Jesus inúmeras vezes citou essa realidade. No entanto, você vê pessoas que oram na hora de dormir. E durante todo o dia, muitas vezes se portam como se Deus não existisse. E lembram dele somente na hora de dormir, listando as suas mazelas. Quero destacar que um crente, não é? Nós vivemos naquele entendimento, muitas vezes, nós não, né? Mas muita gente vive no entendimento que nós vivemos num tempo onde a misericórdia de Deus é maravilhosa, é tremenda. É verdade. Mas essa misericórdia se manifestou para perdão dos pecados. Você já teve seus pecados perdoados?
O pecado agora é para passar a ser um acidente na sua vida. Como assim um acidente? Você não programou, você não planejou, você não tem como rotina na sua vida. E você não conta com a misericórdia, mas com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você anda no poder de Deus. Como seria andar no poder de Deus? Você está aberto a orar pelos enfermos. Você está aberto a falar de Jesus às pessoas. Irmãos, pode o Senhor querer usar você no meio da rua, encontrando com alguém que você inesperadamente encontrou. Você pode ser usado em todo e qualquer lugar que você for. Quantas vezes eu mesmo já disse, olha, eu posso orar por você na rua. Olha, eu posso falar um pouco a respeito desse assunto com você. E eu então ministrei ali a palavra. Por quê? Porque aquela pessoa que eu estou vendo, ela pode não estar mais aqui no nosso meio. E Deus confiou a missão à sua igreja de pregar a mensagem da palavra de Deus. E é claro, aqueles que estão ligados com Deus, aqueles que buscam agradar a Deus em todo o tempo. E um dos grandes problemas dessa geração é que muitos atribuem que certas posturas é para os pastores, é para os missionários. Ter uma vida conforme Jesus é para os líderes. Isso é um mal, irmãos, eu posso dizer que isso vem das trevas, esse entendimento. Porque ser como Jesus é para discípulos. E os discípulos têm responsabilidade de liderança. É completamente diferente esse princípio. Eu quero dizer para você que as pessoas que você conhece, eu nunca terei acesso como você tem. As pessoas que você tem acesso, há pessoas, irmãos, que não creem, se disser assim, fulano é pastor, ele quer até distância. Mas essa pessoa que não gosta de pastor, de qualquer outro crente, gosta de você e respeita você. E Deus quer usar você para a vida dessa pessoa. Meus queridos, Deus quer quebrar o nosso coração. O que eu recomendo para você que tem um coração endurecido? Pare de dizer, não vou, não passo, tenho medo. Deus de repente quer você aqui, de trás desse púlpito. E você diz para ele, não, Senhor, isso não. Pare de ser duro de coração. Pare de se esconder. Você que reluta em obedecer a Deus. E aí eu concluo essa pequena palavra, né? Eu concluo dizendo que você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus tem chamado você especificamente para o ensino da palavra, seja quebrantado e aceite o chamado, e Deus vai promover a transformação da sua vida. Você não sabe de nada, mas Deus sabe tudo, então submeta a Ele e Ele conduz todas as coisas. Em nome de Jesus, diga amém aí, meu irmão. Glória a Deus pela irmã Joara de um amém animado. Mas eu quero convidar você a ter um amém animado assim, e muito mais ainda. Diga amém aí, meu irmão. Glória a Deus, não é? Conta a história de um pastor, irmãos, que foi numa igreja animada assim, né? Os nossos irmãos pentecostais. E aí os diáconos foram junto com o pastor, e o pastor pregava animado, estava pregando tão animado, mais animado na igreja dele. Aí os diáconos no carro perguntaram, pastor, o senhor pregou tão animado hoje, né? Horrível isso, mas eu quero crer que tenha sido verdade, né? Aí o pastor disse, meu irmão, com a torcida daquela, você acha que era o quê? Que não dava para ficar animado, né? Porque, irmãos, francamente, né? A pessoa, às vezes, eu que estou aqui no púlpito, às vezes você vê gente com cara feia. Gente que não comeu de manhã, né? Gente que não tomou café. Irmãos, é tão bom viver, irmãos. É tão bom viver, ainda mais servindo a Deus. É tão bom. Os irmãos já sabem meu pensamento, né? O meu pensamento é, sexta-feira é um dia normal, segunda-feira é extraordinário. Mas tem gente que é o contrário, sexta-feira é o dia maravilhoso e segunda-feira é o pior dia da semana. Meu irmão, é tão bom viver. É tão bom viver e viver na presença de Deus.
Então você não está obrigado a dizer amém, mas que o Senhor Deus conceda você ter vontade e animação em servir a Deus para a glória dele, em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz aí em Jeremias, capítulo 9, vamos ler, agora nós vamos folhear bastante a Bíblia aí, que o Senhor Deus enche o seu coração. Jeremias capítulo 9, versículo 25. Versículo 25. Jeremias 9, versículo 25. Só 2 versículos aí. E nós vamos ler assim. Eis que vem dias, todos estão comigo? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas, e vivem no deserto. Porque todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. De coração. Você sabe, a circuncisão era um corte feito no corpo humano, um corte o corte da pele da ponta do órgão genital masculino. E aquela circuncisão era feita ao 8º dia de vida do menino e simbolizava a aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Foi o próprio Deus que assim orientou. Inclusive é uma das coisas maravilhosas da Bíblia, né? Que no 8º dia a ciência já há bom tempo já descobriu que é quando a coagulação sanguínea do bebê está concluída. E no Antigo Testamento Deus disse que esse corte só poderia ser feito ao 8º dia. Uma das coisas extraordinárias da Bíblia, que em um tempo em que não tinha todo o conhecimento de ciência que se tem hoje, então eu considero extraordinário. E esse era o símbolo da aliança. Mas o Senhor Deus destaca que essa aliança não poderia ser só no corpo. Qual é o erro aqui? É quando o israelita dizia, eu tenho aliança com Deus, eu sou circuncidado. Mas no coração, na atitude, não era aliançado. Ou seja, uma vez circuncidado, eu agora tenho que ficar tranquilo que nada me acontecerá, eu nunca terei problemas e Deus no final vai me socorrer e pronto. Literalmente aquele pensamento de que a santidade, que é uma atitude que tem que se tomar todos os dias, ela passava longe desse pensamento. E o Senhor convoca o povo ao coração circuncidado. Depois, logo aí no capítulo 10 de Jeremias, versículo 10, por gentileza, diz assim o versículo 10 até o verso 12. Gostaria que você lesse ouvindo a sua voz. Você que está em casa, acompanhe, por favor, não fique somente ouvindo, mas observe na sua Bíblia. Diz assim, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Essa palavra de Jeremias, que Deus deu a Jeremias para entregar ao povo, era Deus buscando converter o povo, dizendo a eles, larguem os deuses que vocês elegeram, e olhem para Deus, olhem para mim, porque eu é que sou dono de tudo, foi eu que construí todas as coisas. Portanto, irmãos, indigno é a atitude do povo. Quando levantava um ídolo, estava dizendo, eu não reconheço a Deus como Criador de todas as coisas. E Deus estava aqui propondo
Arrependam-se mediante esta informação. Eu sou o Criador de todas as coisas. Pela minha sabedoria, verso 12, o Senhor fez pelo seu poder e com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. E aí eu quero dar destaque que você já deve ter ouvido falar que a ciência, recente ciência, é claro, comparado com o tempo que foi escrito, nós encontramos já informação de que a distância da Terra do Sol, em relação ao Sol, se fosse 5 centímetros mais perto, a vida na Terra pereceria no decorrer de um tempo determinado. Se fosse um pouco mais distante, pequenino espaço mais distante, no decorrer de um tempo a terra também pereceria, ou seja, o equilíbrio foi feito na sabedoria de Deus. Deus sabia, e eu chamo a sua atenção para o termo sabedoria. Aquele que sabe, Deus construiu o sol de uma forma tal, e a distância entre a terra e o céu, na medida para o seu ecossistema, para suportar a vida humana. Deus constituiu pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Deus estava chamando o povo a largar os deuses. Portanto, nós precisamos aqui compreender, era essa mensagem que o povo de Israel estava, que o povo de Judá, aliás, estava recebendo da parte do Senhor. Então Deus chama o povo à sabedoria. E aí, agora, para isso, eu quero ler capítulo 17 de Jeremias. Leia comigo, capítulo 17. Jeremias 17. A partir do verso 5. Diz assim. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor. Vamos dizer bem forte: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da cega não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O versículo 10, irmãos, destaca que Deus sonda, vamos lá, o Senhor sonda o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, é muito importante, essa era a pregação que o povo estava ouvindo. Era essa pregação aqui. Claro ou não era claro? O versículo 5, infelizmente, sempre mal interpretado a maioria das vezes, né? Quantas vezes você já ouviu, né? As pessoas dizendo, quando alguém é enganado, passado para trás, né? Alguém, um sócio no negócio engana, alguém pega um dinheiro emprestado e não paga.
sei lá, alguma coisa aí que alguém furou com alguém deixou alguém desamparado. Aí, para aquele que sofre, alguém sempre diz, por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem, que não tem absolutamente nada a ver com isso, nada a ver. O versículo 5, quando diz, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, olha só, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Qual a interpretação correta do texto? É aquela pessoa que atribui que as pessoas é que vão ajudá-lo e que Deus não existe. Não, que Deus nada, conversa. Aí a pessoa atribui que quem vai, no caso do povo de Israel, olha, o Egito vai nos ajudar. Quando Nabucodonosor chegar, o Egito vai nos ajudar, tal povo vai nos ajudar. Não, Deus não existe, os nossos deuses nos livrarão. E aqui eles eram idólatras, estavam idolatrando, adorando outros deuses. Eles confiavam que o seu poder iria livrá-los. Tanto é que você lê em 2 Crônicas, logo no início da passagem que diz respeito ao rei Zedequias, ele vai contra Nabucodonosor, ele quebra a aliança que ele tinha firmado com Nabucodonosor. Ou seja, ele afronta Nabucodonosor e chama Nabucodonosor para a guerra, como se ele fosse promover alguma coisa. Veja bem, meus irmãos, é muito importante observar isso. Aquela pessoa que elege deuses e que para de ter a comunhão e a sujeição ao Senhor e confia em si mesmo para alcançar algo. Aí sim, maldito aquele que confia no ser humano, na força humana, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Pastor, mas quando alguém engana a gente, eu digo, você peça a Deus discernimento, sabedoria, né? Peça a Deus entendimento. Aí você tem que ter uma percepção para negócio. Não saia dizendo sim para todo negócio. Analise, pense, estude o caso, veja a conduta da pessoa que você vai fazer negócio, entrar em sociedade, não é? Aí são aqueles princípios básicos, né? Pastor, eu estou pensando em entrar em sociedade com um rapaz, um amigo meu de infância. Eu digo, sim, mas e a família dele? Como é que é ele com os pais? Como é que é ele nos negócios? Ah, ele está no 5º casamento, pastor. Aí você já imagina, né? Meu irmão, a pessoa não honrou o compromisso com a esposa número 1. Aí já está na 5ª. Você acha que ele vai firmar negócio com você e vai respeitar negócio com você? Não, é meu amigo, pastor, ele bate na mulher dele, mas é meu amigo, eu vou fazer negócio com ele. Meu irmão, ele não respeita a mulher que é mãe dos filhos dele. Aí ele vai respeitar o negócio com você. Eu sei que é doído uma palavra dessa, mas doído mesmo é depois chorar. Você já sabia. Irmãos, quantas vezes eu tive que chegar para alguém que estava chorando algo, e eu disse, espera aí, mas você não viu isso e isso? Ah, eu vi. Então, para de chorar. Eu não disse isso, mas dava vontade, né? Quantas vezes, hein? Não é? Quantas vezes? Irmãos, há choro já determinado. Não é? Você, por exemplo, a pessoa vai casar, escolher um rapaz que só falta bater no rosto da mãe. Case não, termine agora. Você olha para você mesmo e diz, eu só posso estar debaixo de forte opressão de demônio, porque não é possível. Porque se uma pessoa não respeita a própria mãe que o teve no ventre, que cuidou dele, irmãos, se eu perguntar aqui para as mães, quantas noites as irmãs ficaram acordadas porque o menino estava doente, a menina estava sofrendo, doente, e vocês quantas vezes eram capazes de ficar sem comer para poder o filho comer? É ou não é? Aí, o menino cresce e não respeita essa mãe. Tem que dar um beijo na mãe todo dia. Minha mãezinha querida do coração. Ó. E aí, se você encontrar um rapaz que diz, minha mãezinha querida do coração, e respeita, olha aí, você está indo num partidão. Deus abençoe, que ele seja convertido ao Senhor. E é um grande
partido aí para um casamento, para a glória de Deus. E se você já está caminhando para noivado, para casar, pode terminar, ainda dá tempo. Os irmãos sabem que eu não mando recado, não estou falando aqui para ninguém aqui especificamente, mas é a verdade que nós precisamos dar destaque. Muito bem, Jeremias 21, vamos lá. Jeremias 21, está doendo, hein, irmãos? Está doendo aí não, está tudo certo. Hein? Irmãos, ler esses textos aqui não é brincadeira. Vamos ficar de pé e vamos ler. Jeremias capítulo 21, versículo 3. Jeremias 21, versículo 3 em diante, diz assim: Jeremias, porém, lhes respondeu. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias. Desculpe, eu estou lendo em outra tradução agora. Verso 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto as pessoas como os animais morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores dessa cidade que sobreviverem à peste, sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Poder sentar. O texto aqui relata a destruição de Jerusalém. O povo ouviu claramente o que iria acontecer, irmãos. E aí eu quero até dizer para você uma coisa. O profeta que aparece dizendo, olha, vai acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Ô, irmãos, se é palavra do Senhor, vai se manifestar claramente. Eu mesmo já recebi mensagem, para dar para alguém, e eu disse, olha, fulano, Deus não me disse o que é, mas você é para se trancar com ele, que ele quer falar o seu coração. E quantas vezes, irmãos, essa palavra se cumpriu? Deus, ele não tem obrigação de falar comigo a respeito de ninguém, mas ele quer falar pessoalmente com as pessoas. Mas isso vai claramente sendo dito, olha, Deus quer falar com você, tranque-se com ele, vá buscar a presença dele, porque você precisa ouvir da parte dele algo extraordinário. Muito bem. Uma causa do porquê da destruição, logo à frente no capítulo 22. Observe aí, porque isso tem muito a ver com a realidade que nós podemos viver também. Jeremias 22, verso 8 e 9. Veja uma das causas do porquê que Deus iria destruir Jerusalém. Diz assim, verso 8: muitas nações passarão por esta cidade e dirão umas às outras, porque o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá, vamos dizer juntos, porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Então Deus ia trazer uma mensagem para as nações. Ele é um Deus santo. E quem entra em aliança com Ele deve se apresentar conforme a aliança. E aqui, irmãos, por que é que há tantos riscos hoje? Você encontra crentes, famílias de crentes se separando. Por quê? Porque ainda que é crente, aceitou Jesus, terá que renunciar à própria vida.
Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. E quando fazemos isso, nos submetemos, sendo genuínos discípulos. E aí, quem é casado fará muito bem o trabalho de um homem casado ou de uma mulher casada. Por quê? Por que a mulher vai buscar ser excelente no casamento? Porque ela está em aliança com Deus. O motivador é a aliança. Qual é o grande problema? O motivador para muitas pessoas é o sentimento um pelo outro. O sentimento um pelo outro é algo que por alguns momentos pode parecer enfraquecido. Na verdade, o casal pode estar vivendo um momento difícil, mas é só um momento difícil. Mas ainda assim, eles, por mais apaixonados que sejam, a motivação para a mão de Deus agir é a motivação da obediência de encontro ao casamento. É isso que move os céus, irmãos. É quando Deus sonda o seu coração e Ele sabe que o sentido da sua obediência é que você está em aliança com Deus. Nós temos, segunda-feira agora, nós vamos começar o curso Homem ao Máximo. Uma nova turma de Homem ao Máximo. E que grande responsabilidade nós temos como igreja, porque estaremos abençoando outras igrejas. Nós temos, para os irmãos terem uma ideia, nesse grupo agora tem 3 pastores e um presbítero. E qual é a nossa visão? Nós entendemos que esses pastores vão ser muito mais abençoados, não por causa do curso, porque o curso apenas visa estudar a palavra de Deus sobre o que é ser homem, segundo a Bíblia. Mas nós temos pelo menos 4 igrejas, 3 igrejas, né? Que estarão recebendo pastores que estarão melhores como maridos e, respectivamente, também no ministério. Mas por quê? Por causa do anseio de servir a Deus e saber o porquê de ser excelente governador. E a nossa oração é que eles levem esse curso para as suas igrejas e que os homens daquela igreja sejam impactados também com isso, porque, irmãos, há falta de homens de verdade no nosso tempo. Há falta, o que tem de homem aguado por aí. Meu irmão, vou lhe dizer, homem aguado, homem mimimi. E a estrutura de um homem em Deus, qual é a estrutura de um homem em Deus? Um homem que sabe sua missão, um homem que está com os pés firmados em Deus, para obedecer a Deus, sendo excelente governador do seu lar, vendo a necessidade da sua casa, suprindo a necessidade do seu lar, sendo um pai genuíno, marido abençoador, vivendo o evangelho, servindo a Deus de verdade. Ah, meus irmãos, há falta. Como há homens no nosso tempo que não têm a mínima perspectiva. Não há perspectiva. Se você perguntar para ele tudo sobre o último lançamento do jogo que saiu desse ou daquele sistema, ele sabe, mas ele não tem perspectiva muitas vezes e é fraco, homens fracos, que quando arrumam um emprego a primeira vez, o patrão não pode nem falar um pouquinho mais forte, que fica chateado. E não tem o entendimento de que, primeiro, precisa amar o trabalho. Irmãos, vou dizer um negócio para você, eu creio que todos aqui já trabalharam perto de alguém que ama o trabalho. Quantos aqui já trabalharam perto de alguém que ama o trabalho? E eu creio que você também ama o trabalho, em nome de Jesus. Mas trabalhar perto de quem ama trabalhar, irmãos, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando daquela pessoa que está trabalhando ali animada, porque é bom trabalhar. Irmãos, trabalhar é uma coisa boa. É uma coisa boa. E quando você termina o que você está fazendo, né, a dona de casa está lá limpando a casa, que termina, eu duvido se ela não está mais feliz quando vê aquela casa arrumada e organizada. O trabalho
traz um sentimento prazeroso. E o que se prega na nossa geração? Que o trabalho é uma maldição. Ai, meu Deus, trabalhar segunda-feira, eu vou ter que acordar, eu vou ter que trabalhar. É uma maldição na boca de muita gente. E aí você imagina, aí você pergunta, e aí, meu filho, você está pensando em namorar? Pastor, estou apaixonado. Eu digo, mas você vai sustentar como essa família? Vai pedir esmola para 2, né? Vai pedir esmola para 2, porque não tem a mínima perspectiva. Então, todo mundo ama trabalhar com quem ama trabalhar. E quem ama o trabalho, não faltará trabalho, não faltará emprego, irmãos. Agora, quantas vezes eu já vi donos de negócio reclamando da dificuldade de arrumar, conseguir pessoas para trabalhar, que queiram trabalhar. Queiram trabalhar. Então, eu estou citando isso para dizer para você o seguinte: nós estamos num momento muito forte. Nós estamos vendo a dureza de coração do passado, e eu listei já para vocês a dureza de coração do nosso tempo. E o contexto que nós vivemos tem determinado o cristianismo. A pessoa, os homens aguados do nosso tempo, quando se converte, sabe o que se torna? Um crente aguado. Crente aguado. Eu digo, meu irmão, e aí como é que vai ser? Eu digo, pastor, não sei, eu estou esperando ajuda. Meu irmão, toda a ajuda que você precisa já foi providenciado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Ele conquistou toda a ajuda que você precisa. Diga amém e eu recebo. O texto da palavra diz que o povo serviria agora de pregação para as nações, porque não levaram a sério a aliança do seu Deus e, pelo contrário, serviram outros deuses. E aí eu encerro com você nessa manhã, lendo o texto de Jeremias 25. Jeremias capítulo 25, versículo 3 ao 7. Diz assim o texto. Jeremias capítulo 25, versículo 3 até o versículo 7. Para você que está em casa, estará sendo projetado aí na tela e você pode acompanhar na transmissão. Diz assim: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu o tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Verso 5, fique de pé aí no seu lugar. Verso 5 diz assim: quando eles diziam, convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade de seus corações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem provoquem a ira com as obras das suas mãos. Então, não lhes farei mal algum. Verso 7, bem forte. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Olha só, irmãos, a pergunta que não quer calar: é Deus que traz o mal, ou é a própria pessoa com as suas atitudes? Resposta: para o povo de Judá, o mal que Deus trouxe aqui
que foi serem levados cativos para a Babilônia, foi por causa das suas próprias atitudes malignas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus sonde o nosso coração e que Deus fale ao nosso coração. Aonde nos desviamos, aonde deixamos o caminho, aonde passamos a largar a aliança que havíamos com Ele, que tínhamos com Ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Arrependa-se de toda dureza de coração, arrependa-se de colocar empecilho para o chamado de Deus. Você que é chamado ao ministério para alguma obra específica, você pode me procurar depois, e você que está em casa, você pode deixar aí a informação, o pessoal da transmissão vai me passar depois o seu contato, a sua informação, eu terei prazer de entrar em contato com você. Pois eu quero poder ajudar você, eu fui separado por Deus para isso, e eu quero poder, como pastor de um rebanho, auxiliar você também na sua caminhada. Mas nesse momento vamos nos prostrar diante de Deus do nosso coração. Faça uma oração agora, se arrependendo. Toda dureza, eu lanço fora toda dureza de coração, eu não quero mais na minha vida. Meu Pai, eu te peço, Senhor, transforma a minha vida. Eu te peço, Senhor, misericórdia sobre o meu coração. Diante das minhas atitudes, eu te peço, Senhor, perdoa, meu Pai. Eu me arrependo de toda dureza, de colocar empecilho para o Senhor, de colocar dificuldades no caminho, para que o Senhor, então, não realize na minha vida. Pai, eu lanço fora todas as atitudes pecaminosas, toda a dureza do meu coração, toda a palavra do Senhor que eu ouvi e repudiei. Eu te peço perdão e eu me identifico com os meus irmãos por meio dessa oração. Nós estamos diante de Ti, como igreja, Pai, te pedimos, perdoa, Senhor, a desobediência. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que não pregamos, que não falamos, que não oramos, que não assumimos o chamado, que não obedecemos ao Senhor e a sua obra, a realização da sua obra.